acabaram de pegar. Simão Pedro entrou no barco, arrastou a rede para a terra. A rede estava cheia, com 153 grandes peixes. E mesmo sendo tantos peixes, as redes não rompeu. Jesus disse a eles: vamos comer. Amém? Aqui foi quando Jesus apareceu ali aos discípulos. Pode sentar, que Deus abençoe. Convido você a fazer uma breve oração. Sentado mesmo. Soberano Deus, eterno Pai. Senhor, o Senhor já tem falado conosco, Pai, desde o início do culto, Pai. O Senhor tem falado nos nossos corações, o Senhor tem falado nas nossas vidas de uma forma especial. Senhor, eu peço que nesta noite, neste momento, Pai, ou através desta ministração, que mais uma vez o Senhor possa falar conosco, Pai. Que o Senhor nesta noite possa falar conosco, Pai, aquilo a qual nós precisamos ouvir, ó Pai. Aquilo a qual nós necessitamos ouvir, ó Deus. Pai, que o Senhor não venha falar aquilo muitas das vezes que nós queremos, mas sim aquilo a qual nós precisamos, ó Deus. Deus, estamos de uma mesa montada, Pai, de um memorial tão importante, Pai, para as nossas vidas que o Senhor nos deixou, que é a Santa Ceia, Deus. Daqui a pouco estaremos participando desse ato abençoado diante de Ti, Pai. Eu peço que o Senhor venha falar conosco de uma forma especial, no nome de Jesus. Amém e amém, Jesus. Você que pode, aplauda o Senhor. Eu gostaria de, em rápidas palavras, compartilhar com vocês um pouquinho daquilo que o Senhor colocou no meu coração. Tem um jovem que eu gosto muito na Bíblia Sagrada, que é Pedro. Pedro é um jovem que eu me identifico muito com algumas atitudes que ele teve ao longo da sua caminhada. É um jovem a qual eu admiro muito pela sua caminhada, por tudo que aconteceu. E eu gostaria de compartilhar com vocês um pouco disso. A Bíblia vai dizer que certo dia, Jesus vinha passando rente ao mar da Galileia. E havia dois homens que estavam lançando rede ao mar. Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. E a Bíblia vai dizer que Jesus agora olha para eles e fala assim: vocês querem ser pescadores de homens? Um olha para o outro com um olhar de aprovação. E Jesus diz: segue-me então. E eles começaram a seguir a Jesus. E seguir a Jesus não era algo tão fácil. Seguir a Jesus não era algo tão simples. Imagino eu que na onde Jesus ia, uma grande multidão o acompanhava. Na onde Jesus ia, uma grande multidão o seguia. E Pedro foi um homem que caminhou lado a lado com Jesus. Certo dia, diz a palavra do Senhor, que Pedro estava triste, porque ele, juntamente com seus amigos, tinha ido lançar rede ao mar. Ele era pescador, tinha ido lançar rede ao mar e não tinha pego nada. Não tinha conseguido pegar nada. Nem ele, nem as pessoas que tinham lançado aquele dia. Conversei com o Moraes agora há pouco, ele foi pescar, eu falei: pescou um grandão? Ele falou: só isquinha. Foi mais ou menos assim, mas naquele dia nem as iscas eles tinham pescado. E quando eles vieram, Jesus estava à beira do mar. A Bíblia vai dizer que Jesus sobe no barco de Pedro e começa a pregar para uma grande multidão. Imagino eu agora então Pedro frustrado por ter vindo de uma pescaria que não deu muito certo, por ter vindo de uma pescaria que não foi muito frutífera financeiramente para ele. E Jesus chega ali e fala que sobe no barco dele e começa a pregar para uma grande multidão. Jesus prega ali por um longo tempo, e ali imagino eu que aqueles pescadores talvez frustrados por não ter tido uma boa pescaria, aqueles pescadores talvez tristes por não ter alcançado êxito na sua pesca, ali talvez pensando em lavar sua rede, pensando em arrumar sua traia, e Jesus lá no barco pregando, e Jesus lá no barco ensinando, e Jesus lá no barco falando para aquelas vidas. Aqueles homens aguardaram prontamente até que Jesus pregasse, até que Jesus ensinasse. E quando Jesus agora acaba de ensinar, acaba de pregar, a Bíblia vai dizer que Jesus olha para ele e fala assim: vocês não pescaram nada? Não. Então vão lá, lança a rede do lado direito do seu barco. A Bíblia nos conta que Pedro, ele olha para Jesus e fala: Jesus, em outras palavras, Jesus, nós estamos até agora pescando, nós estamos há um longo tempo e não pegamos nada, agora o Senhor manda nós voltar lá no rio e lançar a rede. E Pedro diz para Jesus: eu vou, mas segundo a sua palavra. Ele tirou aquela responsabilidade dele e falou: eu vou, Jesus, mas porque o Senhor está mandando. Em outras palavras, ele estava dizendo, por ele não iria, pela vontade dele ele não iria, mas pela vontade do Senhor Jesus ele foi. E a Bíblia vai dizer que quando ele chegou lá, ele lançou a rede. As redes eram tão grande, de tamanho de peixe, que eles não conseguiram puxar.
E eles pegaram aqueles peixes, avisaram para as pessoas que estavam em volta, e todas aquelas pessoas foram abençoadas através de uma palavra de Jesus. Esse mesmo Pedro, no nome do Senhor Jesus, esse mesmo Pedro é o Pedro que certo dia, quando Jesus sentou com os seus discípulos e toda a igreja, e todas as pessoas que serviam a ele, que acompanhavam, e Jesus começou a explicar os seus sermões, Jesus começou a explicar as suas parábolas, e as pessoas começaram a entender, algumas pessoas começaram a ouvir, e dado o momento que aquelas pessoas começaram a ouvir e a se dispersar, Pedro olha para Jesus e diz: Jesus, eu não entendi essa parábola, o Senhor pode nos explicar? E a Bíblia vai dizer então que prontamente Jesus vai e dá aquela atenção para Pedro. O mesmo Pedro que nós entendemos, se nós formos um pouquinho mais para frente, nós vamos entender que Jesus senta na mesa e ele diz, em outras palavras, que alguém iria trair, que iria se cumprir aquilo que estava escrito nas Escrituras, que alguém iria negar. E esse mesmo Pedro fala assim: eu jamais negarei, eu jamais te trairei, eu vou com o Senhor até o fim. Trazendo para os dias de hoje, Pedro olha para Jesus e fala assim: ó, estamos juntos, nada vai nos separar, nós vamos até o fim. E nós vamos entender que esse é o mesmo Pedro que, quando Jesus está a caminho da crucificação, quando Jesus está a caminho de cumprir aquilo que está escrito, nega Jesus não uma, não duas, mas por 3 vezes. Nós estamos falando do mesmo Pedro que quando ali chegam para prender Jesus, ele saca da sua espada, ele corta a orelha de um dos soldados. Um homem corajoso, enfrentou um grande número de soldados, cortou a orelha do soldado Malco. É repreendido por Jesus por isso. Jesus vai lá, cata a orelha daquele homem, dá uma limpadinha, coloca no lugar de novo. Mas o que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer para você que Pedro era um homem que tinha experiências com Deus. Eu quero dizer para você que Pedro era um homem que não só ouviu falar dos milagres de Jesus, mas ele vivenciou os milagres de Jesus. Por que não dizer daquela noite a qual Jesus falou, após acabar de fazer um sermão, falou para os discípulos: olha, vão que eu encontro vocês lá. Montem no barco e atravessam que eu encontro vocês lá. E a Bíblia vai dizer que no meio daquele mar, uma grande tempestade, vento, começou a soprar, começou uma grande dificuldade para aqueles homens. O barco estava perto de a pique, de repente eles olham lá na frente, vê algo que vem caminhando por sobre as águas. A Bíblia é clara e vai dizer que todos começaram a dizer: é um fantasma, é um fantasma. E se eu estivesse lá, eu também iria dizer: é um fantasma. E eu nem ia ficar olhando, eu acho que eu ia correr para o fundo do barco, eu ia ficar com medo. Mas enfim, nós estamos falando desse homem que, quando aquele ser foi caminhando, que era Jesus, e chegou de perto deles e falou: calma, sou eu, Jesus. É esse Pedro que eu estou falando para você, o único de todos que estavam lá que teve coragem de falar: Senhor, se é o Senhor, faça-me ter com o Senhor por cima das águas. E a Bíblia vai dizer que Jesus só fez assim: vem então. E aquele homem foi no ato de fé e começou a caminhar por sobre as águas. É bem verdade que depois que ele caminhou um pouquinho, ele olhou para o lado, o vento assoprou, ele olhou para o lado e começou a afundar. Jesus foi, ele deu a mão, Jesus pegou ele e levou novamente para o barco. É bem verdade que por um momento na sua vida ele olhou para o lado e começou a afundar. Mas é verdade também que eu só conheço na história 2 que andou por sobre as águas. Um foi Jesus e o outro foi quem? Pedro. Então eu estou falando do homem que não só ouviu falar dos milagres, eu estou falando de um homem que vivenciou milagres ao lado de Jesus. Eu estou falando de um homem que viveu experiências que até nos dias de hoje nós olhamos e falamos assim: meu Deus, esse cara viveu momentos inacreditáveis. Esse cara viveu experiências inacreditáveis com o Senhor. Nós vivemos experiências inacreditáveis. Você com certeza viveu experiências inacreditáveis. Mas esse cara tinha uma intimidade tão grande com Deus, tinha uma intimidade tão grande com o Senhor Jesus Cristo, e viveu tantas grandes coisas. Mas quando eu meditava nisso, quando eu meditava nesse texto, o Senhor me fez lembrar de uma outra história. O Senhor me fez lembrar quando Pedro nega Jesus pelas 3 vezes. E Jesus é crucificado, e tem todo aquele processo da crucificação, de Jesus ir lá, tomar todo o poder, ressuscitar, e chega o momento de Jesus encontrar com os seus, ainda em espírito. E a Bíblia vai dizer que
a mesma situação que aqueles homens tinham vivido lá atrás, quando não pescaram, e vieram, e Jesus subiu no barco, uma situação semelhante aconteceu. Aqueles homens tiveram uma noite atípica, tiveram uma noite ruim, eles não conseguiram pescar, e eles estavam frustrados, voltando para sua casa, e a Bíblia vai dizer que eles escutam alguém perguntar: e aí, tem algum peixe? Tem alguma comida aí para a gente? Em outras palavras. E quando a Bíblia fala que aquele a qual Jesus amava, fala assim: é Jesus. Pedro reconhece que é o Jesus. Pedro reconhece que é aquele homem que ele viveu tantas experiências. Pedro reconhece que é aquele homem que ele falou assim: ó, vem aqui em cima da água comigo, e ele caminhou. Pedro reconhece que é aquele homem que puxou a orelha dele, depois dele fazer algo errado, catou a orelha daquele homem, deu uma limpadinha, colou no lugar e falou: não faz isso mais não. Pedro reconhece que é aquele homem que catou poucos pães e poucos peixes e alimentou uma grande multidão. Pedro reconhece que é aquele homem que tocava nos enfermos e os enfermos eram curados. Mas aquilo também faz lembrar o coração de Pedro as situações que ele viveu. Pedro agora então se joga no mar. Ele nem espera o barco chegar. A Bíblia fala que ele já se veste, se joga no mar, vai de encontro com Jesus. E ali Jesus faz: traga os peixes que vocês pegou, vamos se alimentar. Mas aquele momento de comunhão tem algo que chama atenção. Por alguns instantes Jesus chama Pedro e separa Pedro daquele povo e fala: pera aí que eu quero falar contigo, em outras palavras. Pera aí que eu quero ter um particular com você. Agora então Jesus olha para Pedro e faz uma simples frase: Pedro, tu me amas. Agora Pedro, que talvez estava se lembrando de tantas coisas que o Senhor fez, de tantos milagres que o Senhor fez, de tantas situações que o Senhor fez, agora com essa simples pergunta, talvez venha um flash na mente de Pedro. E ele lembra daqueles 3 eu não conheço Jesus. Das 3 vezes que ele negou ao Senhor Jesus. E ele fala: Senhor, eu te amo. E aí Jesus pergunta de novo: tu me amas? Te amo. E Jesus pergunta de novo: tu me amas? E ele fala: Senhor, tu sabes. Talvez com seu coração trêmulo, talvez pensando já numa condenação, porque ele disse para o próprio Jesus: eu não vou te negar. E Jesus falou: você vai. Eu não vou, você vai. E ele negou. Esposas, vocês querem deixar seu marido preocupado? Chega para ele sério, olha dentro do olho dele e fala assim: você me ama? Eu tenho certeza que ele vai coçar a cabeça, vai coçar a barriga, falar: o que está acontecendo? Meu Deus do céu. Deixa passar, deixa ele esquecer essa mensagem uns 2 meses e faz essa experiência com ele. Vê qual vai ser a reação. Se ele começar a suar na testa, chama o pastor para conversar, fala: precisamos ter um. Estou brincando. Mas irmãos, a Bíblia vai dizer que Jesus pergunta por 3 vezes. Ele: eu amo, eu amo, eu amo. E na 3ª vez ele fala: Senhor, tu sabes. E o Senhor diz para ele, conforta o coração dele e diz que ele seria a base para a propagação do Evangelho. E depois daquele encontro com Cristo, esse homem ele se tornou algo extraordinário para o nosso campo evangélico, para a comunidade evangélica e, enfim, uma grande história. Mas o que eu quero compartilhar com vocês? Eu quero compartilhar com vocês, meu irmão, que naquele dia que Pedro nega a Jesus por 3 vezes, cria-se ou nasce, creio eu, em seu coração uma ferida, uma mágoa, uma tristeza, um arrependimento, como você preferir chamar. E quando Jesus vem encontrar com Pedro, Jesus poderia tão somente falar: olha, eu estou aqui, eu ressuscitei, tudo isso tinha que acontecer. Mas não foi isso que Jesus fez. Jesus lançou esse eu te amo, não uma, não 2, não, mas 3 vezes, para dar um start na vida de Pedro. Porque existem problemas, meus irmãos, que não basta tão somente nós passarmos pano quente por cima.
Existem situações das nossas vidas que Deus não vai simplesmente falar assim, não, vamos seguir. Existem situações nas nossas vidas que o Senhor, Ele vai direcionar algum estágio. Porque Deus não quer tão somente passar por cima, mas Deus quer arrancar dos nossos corações. Tem uma doença que é muito triste e muito ruim, que eu já tive, tem aqui alguns enfermeiros, algumas pessoas que trabalham com a saúde, que é o tal do furúnculo. É assim que se pronuncia? Aí o furúnculo nasce, aquela bolinha bonitinha, aí você começa a coçar, começa a fazer uma coisinha aqui, outra ali, ela vai inchando, aí vai virando aquele negocinho amarelo, feio, aí vai lá no pronto atendimento. O que tem que fazer, Sandra, para curar o furúnculo? Tem que tirar. E como que tira? Fala pro camarada morder a fronha, morder o lençol, e puf, é uma dor imensa. Eu já tive, não foi muito agradável, eu não gosto nem de lembrar, mas é uma dor terrível. Mas é necessário que passamos por isso para que nós possamos se recuperar, para que nós possamos ser sarados. Pedro precisava passar por aquela situação de lembrar aquilo que ele fez, para que o Senhor pudesse então liberar o perdão sobre a vida dele e ele pudesse ficar em paz. Pedro negou a Jesus. Pedro era um camarada que andava com Jesus. Pedro era o braço direito de Jesus. E vamos dizer assim, no momento que Jesus mais precisou, é claro, nós entendemos que tudo isso tinha que acontecer, mas no momento que Jesus mais precisou, Pedro negou a ele. E quantas vezes na nossa vida ou na nossa caminhada cristã, quantas vezes na nossa caminhada cristã nós não negamos a Cristo? Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós não somos falhos com os nossos pais? Quantas vezes na nossa caminhada cristã nós não somos falhos com as nossas esposas, e as esposas são falhas com os esposos? E aí a gente fala assim, esperar a poeira baixar, o negócio se apazigua, e vida que segue. Tivemos um curso abençoado, Casados para Sempre. E quando começou a cavar os buracos no Casado para Sempre, quando começou a cavar as feridas, eu descobri situações da minha vida que me magoavam, que fazia 20 anos. Que eu falei para minha esposa e ela começou a dar risada. Falou, mas você é bestinha mesmo, hein? Por causa disso daí. Mas era aquilo dali que me magoava. Era aquilo dali que muitas das vezes me fazia sentir mal. E talvez por muito tempo nós fazemos coisa que magoa as outras pessoas sem nós entendermos. Ou talvez nós entendemos que nós estamos magoando ou entristecendo as pessoas e nós continuamos a fazer porque no dia seguinte a poeira baixa e as coisas voltam ao normal, e no dia seguinte a poeira baixa e as coisas voltam ao normal, e fazemos de novo e fazemos de novo. Jesus podia tão somente falar, olha, passou. Mas Jesus não fez isso. Jesus falou no profundo dele, porque Jesus queria arrancar de Pedro aquilo. E depois que aquilo foi arrancado do coração de Pedro, da vida de Pedro, das emoções de Pedro, Pedro voou como servo de Deus, como evangelista, como discípulo, como ministrante da palavra. Pedro se tornou uma referência positiva no meio cristão. E nesse culto de Santa Ceia, eu trago essa palavra de reflexão para as nossas vidas. Daqui a alguns instantes nós vamos orar. E que nessa oração o Senhor possa fazer essa pergunta para nós também. Tu me amas? Você ama a Cristo?
o que nós estamos dispostos a fazer e a viver para demonstrar que nós amamos a Cristo. O que nós estamos dispostos a fazer para demonstrar o amor para com o grande Criador das nossas vidas. Que nesse culto de Santa Ceia, onde nós temos esse memorial tão extraordinário do Senhor, que nós possamos fazer uma autorreflexão das nossas vidas. Que nós possamos buscar naquilo a qual nós estamos errando, ou aquilo a qual nós temos errado. E que da mesma forma que o Senhor Jesus, através daquelas palavras, arrancou do coração de Pedro, que nessa noite possa ser arrancado das nossas vidas. E que nós possamos sair daqui mais leves. Que nós possamos sair daqui mais livres. Que nós possamos sair daqui mais puros. Eu não sei o que o Senhor vai ministrar no coração de cada um. Talvez quando nós estivermos orando, ou talvez após esse culto, o Senhor vai ministrar no seu coração para você ligar para alguém e falar assim: olha, eu te amo. Às vezes é tão difícil falar um eu te amo, né? Às vezes é tão fácil para algumas pessoas, mas é tão difícil para outras pessoas. Eu me lembro de uma situação de uma filha que, já moça, casada, com filhos, disse assim: eu acho que eu nunca falei um eu te amo para o meu pai. E essa pessoa ficou ensaiando umas 2 semanas: eu vou falar. Qual a dificuldade de falar um eu te amo para o pai? Talvez pessoas não tenham dificuldade. O meu filho fala para mim sempre: eu te amo, quando ele quer alguma coisa. Estou brincando. Mas tem pessoas que têm uma grande dificuldade. Ficou ali 2 semanas mais ou menos ensaiando. E aí aconteceu do pai dessa pessoa ir viajar. E acarretou de justamente ela ir levar o pai dela para viajar. E ela falou: agora é a hora. Foi o carro do caminho de cá. Foi em casa, do caminho da casa dela até Araçatuba. Eu vou falar. Passava no quebra-mola, é agora. E não. Passava em outra, é agora. Parava no semáforo, é agora. E não conseguia. Chegou em Araçatuba, desceu. Falou: na hora que descer do carro é a hora. Não foi. Ficamos esperando o ônibus chegar. O ônibus chegou. Quando o ônibus chegou, falou: é agora. Não foi. Foi lá, guardou a mala, guardou a bagagem, deu tchau e não foi. Eu falei: mas deu tchau e não foi? Não. Quando estava montando no ônibus, correu, abraçou: eu te amo, e voltou correndo. Simples, né, Dionísio? Uma coisa talvez boba para muitas pessoas, mas parecia que tinha ganhado na Mega Sena. Ficou se segurando. Quando o ônibus saiu, consegui. Uma coisa simples, meu irmão, que pode nos libertar. Quem nunca perdeu alguém sem ter a oportunidade de falar assim: eu te amo? Com essa onda de Covid, tantas pessoas foram assim, ó. Quem nunca perdeu alguém sem ter a oportunidade de falar assim: olha, me perdoa por aquilo que eu fiz. Me perdoa porque um dia eu desrespeitei você. Me perdoa porque um dia eu magoei você. Nós estamos num culto de Santa Ceia. Que o Senhor possa ministrar nos nossos corações aquelas pessoas a qual nós magoamos, aquelas pessoas a qual nós entristecemos. Tem um texto que fala da oferta, que se você tiver magoado com alguém, você nem vem trazer a sua oferta. É melhor que você vá, que você peça perdão primeiro, que você se acerte com essa pessoa e depois você venha trazer a sua oferta. Nós estaremos daqui a pouco participando da Santa Ceia. Eu gostaria de convidar vocês para fazer uma breve oração. E essa minha oração é que o Senhor fale nos nossos corações. E no nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa ministrar nos nossos corações o que nós devemos fazer. Aqueles a qual nós devemos pedir perdão e aqueles a qual nós devemos também perdoar. No nome do Senhor Jesus. E faça aquilo que o Senhor direcionar para a sua vida. Assim como Pedro se libertou e a vida dele teve uma crescente muito grande, no nome do Senhor Jesus. Que nós possamos ser libertos
no nome do Senhor Jesus, e que a nossa vida tenha uma crescência, porque todas as vezes que nós nos aproximamos, que nós crescemos diante da presença do Senhor, todas aquelas pessoas que estão à nossa volta, elas são abençoadas. Todas as pessoas que estão à nossa volta, elas são tocadas. E no nome do Senhor Jesus, eu tenho certeza que ao lado de você, no seu trabalho, na escola, por onde você passar, em meio à sua família, tem pessoas que precisam de você. Tem pessoas que precisam, em nome do Senhor Jesus, do Espírito Santo de Deus que está na sua vida, da presença do Senhor que está na sua vida. O Senhor te chamou para fazer a diferença. O Senhor te chamou para ser canal de bênção. O Senhor te chamou para ser pai e mãe de multidão, como diz aquele louvor. Então vamos povoar o céu no nome do Senhor Jesus, porque o Senhor te escolheu e Ele tem uma grande obra na sua vida, amém? Você pode se colocar de pé rapidinho. Vou fazer uma oração de 2 minutos e já retorno a palavra para o pastor Wagner, no nome de Jesus. Soberano Deus, eterno Pai, Pai, nós nos colocamos diante da sua presença mais uma vez em oração, ó Pai. Deus, foi ministrada a sua palavra, Deus, aonde nós compartilhamos a história desse homem que viveu tantas experiências contigo, Pai. Desse homem que viveu experiências majestosas, Pai, mas que em dado momento da sua vida, Pai, ele negou a Ti. Mas o Senhor teve um encontro com ele, e nesse encontro o Senhor o sarou, o Senhor o restaurou, o Senhor o transformou, o Senhor o motivou, Pai, a continuar. Deus, no nome do Senhor Jesus, eu me coloco diante da sua presença neste momento, Pai. E peço ao Senhor que a mesma conversa que o Senhor teve com Pedro, Pai, que o Senhor tenha comigo, que o Senhor ministre em meu coração, ó Pai. Ah, Deus, e as pessoas a qual eu magoei, as pessoas a qual eu entristeci, Deus, que o Senhor me mostre, me indique, toque em meu coração, ó Deus, para que eu possa ministrar sobre a vida dessas pessoas, para que eu possa pedir os perdão, Pai, para que eu possa, em nome do Senhor Jesus, Pai, sair daqui mais leve, mais tranquilo. Aquelas pessoas, Pai, a qual me magoaram, me entristeceram, Pai, em nome do Senhor Jesus, semelhantemente eu peço que o Senhor me dê força, Pai, para que nós possamos liberar o perdão, a qual, se caso ainda não liberamos, para que essas pessoas também sejam livres, ó Pai. Deus, eu peço que o Senhor venha continuar a falar com a sua igreja, eu peço que o Senhor venha continuar a falar com os teus filhos de uma forma especial, ó Pai. E que aquilo a qual, Deus, o Senhor quiser ministrar no coração de cada um, o Senhor possa ministrar segundo a sua vontade, segundo o seu querer e segundo os desejos de Ti. Pai, nós Te louvamos e Te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você que pode, aplaude ao Senhor em nome de Jesus. Que Deus abençoe. Cristo já nos preparou um manjar que nos comprou e agora nos convida a cear.